você pega aqui, ó. Bem pequenininho aqui, ó. Isso foi feito numa máquina da GE. Hã? Tá difícil de focar. Ah, tá difícil, né? É muito pequenininho. Focou? Eita. Ah. Aí, ó. Ah, pra quem não tá vendo, é um Darth Vader. É isso aí, um Darth Vader. Muito pequenininho. Caramba. Cara. Isso foi feito numa máquina da GE e é uma máquina de impressão 3D que usa feixe de elétron. Olha que demais. Esse material aí é o mesmo material que está em Marte. Lá na Perseverance. No Perseverance, né? Ele tá eles fizeram um invólucro do Pixel, que acho que é um espectrômetro na frequência do raio-x. É isso aí. E esse que vai achar a vida lá. Essa liga de titânio, na verdade é titânio, alumínio e vanádio, eu acho. A graça dessa história é que eles tinham um budget de massa, porque precisa ser leve o negócio. Uhum. E aí a impressão 3D te permite fazer um formato que você não consegue fazer em nenhuma outra tecnologia de produção. Então eles conseguiram fazer uma caixa que é muito mais leve do que uma caixa normal. Sim. Você tem peças hoje que usam impressão 3D que ficam 90% do peso a menos do que a peça original. Caramba. Então esse é um exemplo que, cara, tem impacto em avião, tem impacto em exploração espacial. Muito, né? Que a gente é muito dependendo do peso, né? Pois é. Das coisas, né? Então... E você consegue, como você tem um software ali analisando, você consegue ter a mesma resistência mecânica com menos peso. Que legal. Isso é muito legal, cara. Mas isso aqui é uma impressora, a impressora é especial? É, uma impressora especial que é um treco gigante, tamanho de um armário. Entendi. E aí ela é diferente dessas impressoras que a gente conhece. Assim, basicamente você tem uma banheira de pó. Certo. E aí você tem um fecho de elétron que faz essa fusão. Entendi. O processo é super complexo, né? Tem várias coisas depois disso. Não é aquela que a gente vê que ela vem construindo, assim. É um outro processo. Essa que todo mundo conhece, que a gente chama de filamento, né? FDM, FF, tem um puta monte de nome, né? FFF ou FDM. Você tem um espaguetezinho, que é um plástico, o bico esquenta isso e vai desenhando, né? Essa é a tecnologia mais comum, mas tem um monte de outras. Sim. Tem de resina, tem essa de pó, que é feita de elétron, tem umas que usam laser, tem umas que usam como se fosse uma impressora jato de tinta. Então tem muita tecnologia. E a tecnologia 3D, o pessoal quer usar porque é o seguinte, né? A gente quer ir para a Lua, colonizar a Lua e colonizar Marte. Então o que o pessoal está fazendo? Lá na Inglaterra já tem um galpão que faz isso. Legal. Eles querem levar uma impressora 3D para a Lua, e aí você vai pegar o solo da Lua, que a gente chama de regolito, e ele vai ser usado para construir os habitats. Pois é, isso é legal demais. Cara. Por que isso? Porque se a gente construir com aquele regolito, a gente vai ter uma proteção especial contra a radiação, que é um grande problema. E os caras já estão fazendo isso na Inglaterra. Lá na Inglaterra, perto do aeroporto lá de Heathrow, tem um galpão gigante, que o que tem lá dentro? Uma impressora 3D, legal, grandona. Eles fizeram um material simulando o solo da Lua e estão construindo. Então, de vez em quando, você vê uns pedaços assim que eles constroem. Parece uns iglu, assim. Legal demais. Mas cara, é com isso, é impressora 3D. Legal porque demais. Aí, montar a impressora na Lua não é difícil. Pois é, entendeu? Não é. E você tendo material lá, é questão de se você acertar o processo... Exato. Que o problema é você ficar levando material, né? Exatamente. Então, o que os caras querem fazer? E a mesma coisa para Marte também. Se isso funcionar para a Lua, eles querem estender para Marte. Você leva a impressora para Marte, porque aí o processo já dominou. E o material está lá, é o solo. Então, você pega o solo, esquenta, sei lá. O processo eu não sei exatamente qual que é que eles fazem. Mas eles usam e vai. Então, assim... Mas a gente vai ter muita impressora no espaço também, viu? Não, já tem. Dentro da ISS já tem, né? Porque não só a terceira. Mas o que é legal é o seguinte, não só para eles, mas para a gente. Sim. Porque você, no vácuo, você consegue ter uma limpeza ali que para muita coisa faz diferença, entendeu? Então, a primeira que eles levaram, assim, eles não sabiam como que ia se comportar uma impressão 3D em microgravidade. Então, eles levaram uma e eles viram que funcionou e tal. Depois levaram outra, acho que já está na terceira dentro da estação espacial. Que eles fazem lá, então, tem até um negócio muito legal com escolas. As crianças que mandam, imprime tal coisa. Aí o astronauta ela vai lá e imprime, né? Para mostrar que, mesmo em microgravidade, a impressora 3D funciona. Porque assim, ninguém sabia, né? Porque a gente sabe que impressora 3D, cara, por exemplo, você começou a imprimir meio-dia, que tá quente.
Aí chega de noite, esfria, ferrou sua impressão, né? É. O negócio dá um negócio ali nela, né? Mudança de temperatura, mudança de umidade, tudo isso, né, dá uma... Dá. Você tem, nas industriais, não, eu esse tô falando controle, nessas esse controle, o que torna elas mais caras por causa disso, né? Que o cara tem, às vezes tem algumas que trabalham com vácuo, né? Muitas trabalham com essa questão do ambiente, da temperatura do ambiente interno controlado, né? Tem algumas que você precisa ter uma limpeza porque senão você suja ali o... Porque imagina, acabou, você tá fazendo um negócio desse aí, desse detalhe, né? Você caiu uma partícula de poeira no pozinho ali, já era, entendeu? Novo, cria uma ranhura que por o estresse que você tem ali em Marte pode ser um problema. Exato. Né? Mas, cara, as pessoas não sabem, mas tem tudo não, isso. Porque é aquele negócio, né? O pessoal acha que a impressora 3D é só aquela que a gente tem, né, em casa e tal, mas não, né? Tem várias. E eu continuo com a minha outra teoria aí, cara, que as impressoras vão dominar o mundo, porque aquelas jato de tinta, filha da mãe, quando elas se revoltam, não é verdade? Fala aí. Quando a jato de tinta se revolta, cara. Você tá louco, cara. Ela engole sua mão, mas você não consegue fazer ela voltar a funcionar, cara. Não, e elas têm humor, né? Elas têm o senso de humor delas. E desde a matricial. Lembra a matricial, aquela grandona que ficava imprimindo, que ela saía andando assim, ó? Se você deixasse ela. Aí o pessoal resolveu construir uma caixa, né? Pra pôr em volta. E o barulho era insuportável, né? Então, aí construíram uma caixa. Não sei se chegou a ver. Um negócio que você comprava gigantesco para pôr em volta da impressora. Mas sabe com impressora dessas de casa, tem muita gente que faz isso. O cara compra uma caixa de acrílico para colocar em cima. Justamente por causa desses problemas aí de barulho, de temperatura. Para meio que tentar controlar, né? Porque o pessoal pena pra caramba, né, cara? Sim. Na hora que vai imprimir, começa a dar esse pau. Então, na estação, eles já fizeram esses testes aí. E qual que é a vantagem disso? Por exemplo, tem pequenas coisas que você não precisa levar da Terra. Você não é só espaço, isso. Né, a gente tem das Apolos lá, que se você tivesse agora precisa de uma peça tal. O cara desenha aqui a peça e manda, entendeu? Puta, quebrou a peça, ou vou precisar criar uma peça nova, resolver um problema. Bota os caras para desenhar a peça aqui e manda. E até a ferramenta. Mas eu não tenho a ferramenta. Não, pera aí que eu vou fazer a ferramenta para você usar com a peça, cara, Sérgio, isso é muito legal, cara. Porque assim, ó, eu tive um caso desse, que hoje parece meio bobo falar, mas há uns 10 anos atrás eu fui fazer um happy hour na empresa e comprei um monte de cerveja, e eu não tomo cerveja, eu achava que todas as cervejas abriam na mão. Certo. E eu descobri que não é, que ainda tem cerveja que você tem que abrir com um abridor. Tem que abrir, Aí eu comprei e não tinha abridor. Eu falei, e aí, cara? Eu falei, puta, vou imprimir. Caramba! Cara, a gente imprimiu um abridor e usou. E é uma coisa muito besta, cara, mas é um negócio que fala assim, cara, explode a cabeça de se pensar. Claro, porque resolveu o seu problema na hora, né? Na hora, cara. Exatamente. Então, isso é uma coisa que tem muito impacto, porque muito das coisas que a gente tem à nossa volta, elas podem ser melhoradas. E, cara, quantas vezes na sua casa quebrou uma pecinha que você teve que trocar o conjunto inteiro? Que o cara não vende só aquela pecinha para você. Exato. Né? E quanta coisa vai pro lixo que você gasta, né? Por causa de um botãozinho, por causa de uma pecinha, faltou um pedaço ali para completar, o cara vai lá e imprime.